Tudo bem? Caiu de paraquedas aqui? Ou realmente tu tá assim, te sentindo pobre e tu não sabe o que tá te fazendo ficar pobre? Já te adiantando que tudo que eu vou te dizer aqui, tipo assim, não foram coisas que eu tirei da minha cabeça, nem de um livro, nem de outro vídeo. Não, foram situações que eu vivi e presenciei e comecei a observar o porquê, tipo, porque algumas pessoas continuam pobres mesmo depois de anos. E eu digo pobre, cara, tu vai falar, tá, o que é pobreza pra ti? Cara, pra mim pobre é tipo assim, tu não ter uma reserva de emergência, é tu, tipo, tá sempre assim no vermelho final do mês. Isso pra mim é pobreza, é tu não ter dinheiro sobrando, sabe? Algumas coisas pode ser que tu se encaixe, outras não. Então, assim, tipo, é algo bem relativo, mas também é algo assim que eu observei que muita gente faz, sabe? Ah, não sei se eu falei pra vocês, né? Que algumas coisas eu também fiz, eu também passei por essas situações, entende? Tá, sem enrolação, vamos começar. Primeiro, tu não tem um controle dos teus gastos. Cara, eu não tinha o controle dos meus gastos. Eu sei que isso parece muito óbvio pra algumas pessoas, só que assim, como que era a minha situação? Eu acho que eu vou fazer um vídeo aqui falando do que eu passei, mas basicamente teve uma época que eu cheguei a usar o meu cheque especial. Então, pensa, quem chega a ponto de usar cheque especial e não controla o dinheiro que entra, cara, sério, tem um momento que tu fica muito no vermelho, assim, e o teu salário, tipo, é comido pelo cheque especial, entendeu? Enfim, pobre e descontrolado e inconsciente, ele não tem um controle dos seus gastos. E aí, quando eu comecei a anotar num caderninho tudo o que eu gastava, eu comecei a ter noção de quanto que eu devia e quanto que eu poderia ou não gastar por fora, entende? Tipo, de lazer ou qualquer coisa assim. Cara, essa luz tá forte que tá doendo meu olho. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Receber o teu salário e priorizar outras coisas que não sejam os teus gastos principais. É muito importante, cara, que você, assim, tire um dia pra tu sentar e ver exatamente as contas que tu deve. Cara, é muita burrice, desculpa a palavra, mas é muito burrice tu tentar controlar todas as coisas de cabeça. Tipo, mas eu só tenho, sei lá, 3 contas. E aí eu já sei quais que são, eu pago elas e me livro. Só que daí o que acontece? Volta no que eu falei anteriormente. Você paga as suas contas, você não sabe quanto que te sobra e quando sobra, né? Mas assim, você começa a gastar com outras coisas fúteis e aí acaba que tu, tipo, o mês passou e tu pensa, pô, fiquei sem dinheiro e eu nem sei com que eu gastei, sacou? Então, assim, recebe o teu salário e tenha um dia pra organizar todas as tuas contas, sabe? Aí o que sobrar tu vê, o que tu pode, o que tu consegue guardar, o que tu consegue gastar, sair pra fazer um lanche, enfim, entendeu? Outra coisa que te deixa pobre, não ter uma reserva de emergência. Tu percebeu que tudo que eu tô falando, uma coisa tá linkada à outra? Porque pra tu ter uma reserva de emergência, tu precisa ter um controle do que tu gasta. Tu precisa ter um controle das tuas despesas mensais. Quando eu tava devendo bastante, tipo, pro banco ou coisa assim, eu via essas dívidas como como um monstro, sabe? E aí eu não queria encarar esse monstro. Então eu sempre adiava o que eu tava devendo e eu, tipo assim, não queria encarar. Então eu não sabia quanto que eu tava devendo porque eu não colocava na ponta do lápis. Quando eu coloquei na ponta do lápis e comecei a me organizar para eu poder pagar o que eu estava devendo, para eu poder começar a ficar no verde, tipo, sem precisar usar cheque especial, aí sim eu meio que enfrentei esse monstro. Eu não sei porquê, mas eu via, tipo, isso como um monstro, enfim. Pra tu ter a tua reserva de emergência, que é muito importante, gente. Mas não sobra dinheiro. Pô, tem certeza que não sobra dinheiro? Cara, óbvio, eu não tô generalizando. Eu sei que tem pessoas que de fato não sobram dinheiro. Só que
Tem pessoas que recebem o salário e gastam com coisas que não precisam. Então, tipo assim, ó, não sobra dinheiro porque você não tem o controle, ou realmente não sobra dinheiro? Porque se tu se controlar, às vezes tu consegue tirar uma reserva de R$ 50 por mês. É a cerveja que tu gasta num final de semana, é uma pizza, é, sei lá, é uma saideira que às vezes tu deixa de sair, tu deixa esse lazer de lado para tu poder economizar, sabe? É assim que daí tu começa a ter uma reserva, tipo um dinheiro a mais, e aí tu começa a ficar mais tranquilo caso um dia surja algum imprevisto, sabe? Coisa é assim, ó, querer gastar mais do que ganha para poder agradar quem não se importa. Muita gente faz isso, cara, e a maioria continua na pobreza. Cara, eu tenho parentes que assim, ó, juro pra vocês, eu sou uma pessoa que assim, paguei aluguel por muito tempo, consegui sair do aluguel, consegui comprar o meu canto, sabe, graças a Deus, e esses parentes, tipo, parece que eles nunca têm dinheiro, pedem emprestado, que é uma coisa que, assim, eu particularmente acho um absurdo, assim, virar rotina tu ficar pedindo emprestado dinheiro, entende? Enfim, e pior que eles nunca pagaram aluguel. E eles trabalham. Então, tipo, eu penso, cara, tem alguma coisa que não tá encaixando, entendeu? Tipo, provavelmente são pessoas que não têm o controle, que daí volta lá no primeiro tópico que eu falei pra vocês. Então, assim, ó, querer gastar mais do que tu ganha, obviamente tu inflar o teu ego, que eu já falei isso em outro vídeo, é você querer, tipo, se importar com o que os outros pensam sobre você, é tipo, querer se aparecer, sabe? Enfim, isso vai muito que, tipo, pô, vamos ser mais consciente, entende? Eu acho que assim, ó, quando a pessoa é pobre, a pessoa tem que entender que para sair da pobreza, ela precisa abrir mão de algumas coisas. E algumas coisas, muitas vezes, é tipo lazer, entendeu? Eu, inclusive, já tive um vizinho, vou dar um exemplo, um vizinho de que sempre no pagamento, no quinto dia útil, ia moto lá na casa dele, buzinava direto. Daí um dia eu observei e era um delivery entregando cerveja pra ele. Daí eu penso, putz, sabe, tipo, às vezes o pobre é pobre porque gasta dinheiro com muita coisa quando recebe, tipo, muita coisa que poderia poupar, entende? Pra agradar os outros, sabe? Ou pra se exibir, enfim, tipo, geralmente é isso, sabe? Não estou dizendo que é só isso, mas geralmente é isso. Outra é tu não ter um objetivo e uma meta pra tu sair de onde tu tá. Porque uma coisa é você saber que, pô, tu não tá numa situação legal, só que tu tá correndo atrás de outros métodos para sair dessa situação. Agora, outra coisa é você aceitar essa situação, entendeu? Então, assim, o que tu quer? Tipo, qual que é o difícil que tu quer passar? Tu quer passar pelo difícil de abrir mão, neste momento, de algumas coisas momentâneas para tu poder estar melhor daqui a um tempo, que é uma meta. Ou você quer ficar com aquele pensamento de só se vive uma vez, vamos viver e tal, e parcela as coisas, e aí vai ficar sempre nesse limbo, mas daqui a uns anos tu vai estar na mesma situação. Então, tipo, escolha o seu difícil, entende? É uma situação, assim, que eu já passei, em algumas dessas situações eu já passei, principalmente do não ter o controle dos gastos, ou de, às vezes, já cheguei a receber salário, sim, e não priorizar as minhas contas, mas quando você começa a enfrentar esse monstro, que no caso é as coisas que você deve, fica muito mais claro, entende? Tipo, o controle mensal do que tu recebe fica muito mais visível de para onde está indo o meu dinheiro, entende? E é onde tu começa a ver, pô, às vezes tu precisa fazer um extra para poder juntar uma graninha, para poder ter essa reserva de emergência, entendeu? Enfim, são vários fatores que precisa analisar e talvez algumas dessas coisas se encaixem para você. E aí, você analisando e melhorando, você começa a prosperar, nem que seja um pouquinho, entende? Até porque, assim,
A questão de meta, cara, tu não precisa ser uma meta muito alta. Às vezes a tua meta, só pelo fato de tu controlar o que tu ganha com o que tu gasta, já é uma meta pessoal que vai melhorar muito o teu financeiro. Outra coisa é usar o cartão de crédito sem saber quanto que tu paga de juros, porque muitas pessoas usam o cartão de crédito e tentam parcelar o máximo que der, porque a parcelinha fica mínima. E, por exemplo, tu precisa comprar uma calça jeans, mas essa calça jeans está custando R$ 150. Aí tu vai lá no caixa da loja e aí tu pergunta assim, ó, quantas vezes dá pra parcelar? Daí, aí a pessoa fala bem assim, 10 vezes. Aí você fala, tá, pode ser em 10, porque você sabe que vai ficar uma mixaria de parcelinha. Só que aí tu não pergunta até quantas vezes dá pra parcelar sem juros. Aí a pessoa vai te responder. Porque em 10 vezes você não sente pagando, mas também você paga muito mais caro, entende? Então, tenta também controlar. Assim, precisa usar o cartão de crédito? Precisa. Às vezes algumas coisas são essenciais usar o cartão de crédito, mas tipo assim, sabendo o quanto que tu tá pagando por mês, não simplesmente aceitando a maior parcela possível, sabendo que essa parcela, ela pode muitas vezes conter juros. Então, você vai estar pagando muito mais que 150 numa calça, por exemplo. Então, essa consciência também é muito importante. É isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu achei bem legal que algumas pessoas se interessaram pelo meu conteúdo. E, assim, é de coração mesmo, porque eu já passei por situações bem difíceis. E eu penso que, assim, cara... muitas pessoas devem estar passando na mesma situação que eu passei. Então, talvez esses conselhos ajudem de alguma forma. E é isso. Espero que tu tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau.